Então, que nem aqui, eu fiz um exemplo, né? Fiz uma figura qualquer envolvendo os pontos A, B, C, D e E, né? Então, eu tenho segmentos de retas, porque são pontos formados por retas, né? E essa única reta aqui nós chamamos ela de reta R. Então, coloquei o R em minúsculo e os pontos sempre com letra maiúscula, né? Ponto com letra minúscula. Bom, a gente vai comparar, então, esses três exemplos que eu passei com relação às nomenclaturas que eu falei, certo? Então, observem aqui, ó, A e B, B e C. Ele quer que nós olhemos o segmento de reta A com B e depois o B com C e faça uma definição. Então, ó, A e B e C. O que a gente percebe que eles são? Eles estão na sequência? Depois do A vem o B? Depois do B vem o C? Sim. Então, a gente percebe que esses segmentos são o quê? Consecutivos. Então, eu vou escrever consecutivos, né? Os segmentos de reta, os pontos são consecutivos. Só que aqui agora, esses pontos são colineares? Eles estão na mesma reta, na mesma direção? Está tudo na linha horizontal? Está tudo na diagonal? Está tudo na vertical? Não, né? Ó, do A até o B é uma linha diagonal, de um sentido. Só que do B até o C, ela também é de uma linha diagonal, só que do sentido oposto. Então, elas são o AB e o BC, eles apresentam pontos consecutivos, mas eles não são colineares. Para ser colineares, eles têm que estar na mesma reta. Eles poderiam ser chamados de coplanares, professor? Poderia se eles estivessem dentro de um plano, certo? Se eles não estiverem dentro de um plano, significa que eles só não são colineares, beleza? Vamos analisar aqui agora o segmento de reta BC e o CD. Então, do B ao C, pega uma diagonal e depois do C ao D, uma linha horizontal. Depois do B vem o C? Depois, sim, né? E depois do C vem o D? Sim, também. Então, significa que com relação aos pontos, eles também são o quê? Consecutivos. Então, a gente pode escrever que eles são consecutivos. Agora, eles são colineares também ou não? Ó, B ao C está numa diagonal e C ao D está numa linha horizontal. Então, estes pontos também não são colineares. Beleza? Para ser colinear, eles têm que estar numa reta só. Se todos os pontos estão na linha horizontal, para ser colinear tem que estar na linha horizontal. Se eles forem pontos colineares de linha vertical, eles têm que estar todos na linha vertical. Beleza? E assim por diante. E vamos analisar o terceiro exemplo, então. Segmento de reta CD e depois o segmento de reta DE. Então, CD e DE. Beleza? D vem depois do C? Vem. E o E vem depois do D? Vem. Então, os pontos eles também são o quê? Consecutivos. Beleza? E eles são colineares agora? Olha lá, o C está na linha horizontal, o D está na linha horizontal e o E está na linha horizontal. Estão todos na mesma reta, no mesmo sentido. Então, neste caso, eles também são pontos colineares. Beleza? Para ser colinear, eles têm que estar na mesma reta. É o que acontece, então, com o segmento de reta CD e DE. Beleza? Acho que ficou mais fácil para entender assim, certo? E aí, pessoal, só para a gente fechar o assunto de hoje e não se estender muito, porque já deu uma quantidade boa aí de assunto, nós vamos falar sobre as linhas poligonais, certo? Então, quando nós tivermos aí, então,
de 2 ou mais segmentos coplanares, né? Não esqueçam que coplanar é quando a gente tem de 3 ou mais pontos pertencentes ao mesmo plano, né? Consecutivo, quer dizer que vem na sequência, ponto A, ponto B, ponto C, né? E não colineares, né? Que eles não vão estar na mesma reta e não se cruzarem, a gente pode definir isso como linhas poligonais. Enfim, para resumir e para ficar mais fácil, linhas poligonais são todos os segmentos de retas, né? Então, toda figura que for traçada por segmentos de retas, nós falamos que elas são formadas por linhas poligonais, beleza? Então, por exemplo, essa figura 1 aqui, ó, segmento de reta AB, BC, CD, EE, que deu o formato dessa figura aqui, nós podemos dizer que essa figura é formada por linha poligonal, porque ela é formada por uma reta diagonal, outra diagonal de outro sentido, uma vertical e outra diagonal. É tudo reta, beleza? Aqui embaixo também, ponto A, B, C, D, E. Formado por linha diagonal, aqui um pouquinho diagonal também, aqui outra diagonal e aqui outra diagonal. Todos de sentidos diferentes, mas tudo linha reta. Então, também é considerado linha poligonal. Aqui, nós fechamos a figura. A que ligou com B, que ligou com C, que ligou com D, que ligou com E. Faltou escrever o E aqui. Certo? Que ligou com E. Nesse caso, fechou. Nós chamamos ela de linha poligonal fechada, porque ela deu origem a uma figura geométrica. Beleza? Então, formada por linha poligonal. Agora, olha este exemplo, pessoal. Percebam que as nossas linhas, elas possuem curva. Toda vez que uma figura tiver linhas com curva, ela não é uma linha poligonal. Beleza? Para ser linha poligonal, tem que ser só retas. Tá certo? E aí uma classificação interessante. Quando elas forem formadas por linhas retas, essa linha poligonal, elas podem ter uma classificação da seguinte forma. Ou elas podem ser chamadas de linha poligonal aberta ou linha poligonal fechada. Quando que ela vai ser chamada de linha poligonal aberta? Quando uma ponta não se ligar com a outra, que nem aqui, ó, ponto A, que é onde iniciou esta figura, não conseguiu ligar com o ponto E ficou lá fora, não ligou. Então, essa é uma linha poligonal aberta. Aqui, mesma coisa, ó, o ponto A ligou com B, ligou com C, ligou com D, ligou com E, mas o E não ligou com A, ficou aberto também. Então, ela também é uma linha poligonal aberta. Agora, esta figura já é diferente. O A já ligou com B, que ligou com C, que ligou com D, que ligou com E, e o E se ligou novamente com A. Ficou tudo fechado. Então, nós chamamos isso de linha poligonal fechada. Então, de novo, falando para vocês, neste caso aqui, ela não é considerada linha poligonal, porque ela não é formada por linhas retas. Ela tem curva. E toda vez que tiver curva, pode ser qualquer outra figura, mesmo que feche. Por exemplo, se eu desenhar aqui, ó, uma florzinha, fechei a florzinha, isso daqui não é considerado linha poligonal, mesmo que eu tenha fechado, porque apresentou curva, tá certo? Bom, eu vou passar alguns exercícios para vocês agora fazerem na apostila. Espero que vocês tenham compreendido e entendido o assunto dessa aula. E aí, qualquer dúvida, vocês me procurem, que aí a gente tenta explicar e sanar as dúvidas aí da melhor forma possível, tá bom? Uma boa aula para vocês mais uma vez, uma boa semana e que nós iniciemos nosso terceiro bimestre aí com bastante força de vontade de aprender, tá bom? Um abraço e até mais.